Economia. Odontoeconomia é a maneira Som Odontologia de fazer o seu bolso sorrir. Saiba mais em somodontologia.com. Som Odontologia. Saúde para o seu sorriso, música para os seus ouvidos. O desafio-chave da prevenção ao suicídio consiste em identificar as pessoas que estão em risco e a que eles são vulneráveis. É preciso entender as circunstâncias que influenciam o seu comportamento autodestrutivo e estruturar intervenções eficazes. O apoio de amigos, familiares e outros tipos de relações são essenciais para que os riscos sejam reduzidos. Neste momento, existem milhões de pessoas que precisam ser ouvidas. Todo mousepad Mac. Aqui na Mac Rádio, a informação tem prioridade. On News. De volta aqui no nosso On News, presente aqui hoje nos nossos estúdios da Mac Rádio para participar do especial Eleições 2018, a candidata a deputada federal, Cissa, candidata pelo PT, Partido dos Trabalhadores. Bom dia, Cissa. Bom dia a todos os ouvintes da Mac Rádio, a esses meninos que estão aqui. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia também para o advogado Gabriel Gaiga, junto comigo aqui apresentando toda essa série de programas especiais Eleições 2018. Bom dia, Marcelo, bom dia aos ouvintes e espectadores da MAC na live. Bom dia, Cissa. Quero agradecer a sua presença, ter aceito o nosso convite, para a gente poder conversar e conhecer mais uma proposta de candidato aqui para postos para os nossos ouvintes. Então você que está nos ouvindo aí pelo site da MAC ou pelos aplicativos também tem a opção das lives no Facebook. É só entrar no Facebook da MAC Rádio. Então você acompanha com imagens também o nosso bate-papo aqui com a Cissa. E eu vou pedir para ela de início, em 5 minutos, se apresentar. Quem é a Cissa? Bom, eu sou uma menina, nascida e criada em Poços de Caldas. Eu sou socióloga de formação. Estou me capacitando e fazendo gestão pública. Eu acredito que a gente tem que se capacitar cada vez mais. Eu iniciei minha vida política com 14 anos, lá no Colégio Municipal, dentro do Grêmio Estudantil. E a gente começa a fazer política desde pequeno, né? Acho que é importante a gente falar isso. Política a gente faz todos os dias. E dentro do movimento estudantil foi que eu me interessei pela política. Depois disso, fui uma das fundadoras do PSB em Poços de Caldas em 1996 e no ano de 2000 fui candidata a vereadora. Não fui eleita, depois fui candidata em 2004, também não fui eleita. Depois em 2008 fui candidata e eu consegui ser eleita pela primeira vez vereadora. Em 2012 eu fui candidata novamente pela reeleição. Eu tive 2.090 votos, mas eu não consegui ser eleita por conta do quociente eleitoral. Depois, agora em 2016, eu retornei para a Câmara, né, como vereadora, mais votada pelo Partido dos Trabalhadores, o partido que eu sempre fiz coligação. Então todos esses as minhas eleições que eu participei, eu fui candidata na coligação com o Partido dos Trabalhadores. Sou presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, sou presidente da Comissão Mista de Fiscalização, que é uma das comissões mais importantes da Câmara, de que fiscaliza o orçamento para saber se os investimentos estão chegando. O trabalho do vereador é muito amplo. Nós participamos de reunião de comissão e um papel nosso, dos maiores funções, é a fiscalização do dinheiro público. Sou vice-presidente da Comissão de Direitos das Mulheres e também participo da Comissão de Finanças. É uma tarefa bem árdua, mas que eu tenho uma grande alegria em estar no Legislativo. Por isso que eu estou pleiteando essa vaga, né, junto à Câmara dos Deputados. O Partido dos Trabalhadores em Poços de Caldas entendeu de que precisaríamos lançar 2 candidatos. Um a deputado estadual, que é o Heloísio, e eu, a candidata a deputada federal, porque Poços de Caldas já tem muitos anos que não tem uma representação. Então, nós entendemos que seria viável para o nosso grupo político e para a população de Poços de Caldas pleitear essa vaga no governo federal, né, ser candidata a deputada federal, e ao governo do estado. Eu acho que só isso. Sou filha da Leninha, eu tenho mais 3 irmãos, tenho 7 sobrinhos e eu sou muito feliz pela família que eu tenho. Olha só, essa então é a Cissa, e agora a gente vai seguir para 3 perguntas que a gente havia
enviado previamente para todos os candidatos. São as mesmas perguntas para todos os candidatos e você tem aí 2 minutos e meio para responder a cada uma delas. A primeira, o Gabriel já vai passar para você. Cissa, como você avalia o atual momento político pelo qual passa o país e como pretende ser um agente dentro desse cenário? Hoje nós vivemos um Brasil de bipolaridade e nós temos uma política muito fragmentada. O que acontece? Nós precisamos acreditar as pessoas e as pessoas acreditarem na política. A política está muito descrente, né? Os políticos estão muito descrentes, porque nós vivemos um momento de muito retrocesso de direito. Reformas trabalhistas, reformas previdenciárias, perdas de direitos dos trabalhadores, isso vem a cada vez agravando mais a situação do nosso povo. Nós precisamos voltar a dar dignidade e voltar com que as pessoas tenham sonhos, dar oportunidade para as pessoas fazerem capacitação, retomar os cursos de capacitação, os investimentos em saúde e educação, que foram congelados por 20 anos por esse governo que está aí. Um governo que não é legítimo, que tirou uma presidência legítima através de um golpe político. Então, isso deu muita instabilidade política para o Brasil. A crise econômica e a crise política, não só no Brasil, nós temos que ver isso, que é geral. Mas, no Brasil, o que acontece hoje é muito retrocesso de direitos. Quando que as pessoas iam imaginar que elas iam pagar R$5 no preço de uma gasolina? Quanto que as pessoas iam imaginar que pagaria R$60, R$70 um botijão de gás? As pessoas voltaram a cozinhar no fogão de lenha. As pessoas não estão tendo mais a dignidade. Os nossos estudantes não estão tendo oportunidade. Eu, enquanto socióloga de formação, na minha época não existia muitos recursos para investimento em saúde e em educação. Eu tive muita dificuldade para estudar. Depois, no ano de 2000, 2004, até 2014, nós conseguimos um investimento com educação. As pessoas tiveram a oportunidade. Nós precisamos resgatar isso tudo. Essa instabilidade política e a descrença na política. Porque a corrupção está em todos os partidos políticos. E a corrupção está nas pessoas. Né? As pessoas falam que às vezes só os políticos são corruptos. Mas sabe aquela pessoa que para na vaga do deficiente? É 5 minutinhos, aquilo ali é corrupção. Aquela pessoa que dá uma furadinha na fila para pagar a conta do outro, isso também é uma corrupção. Aquela pessoa que vai atrás de um vereador, e o vereador faz um serviço para uma pessoa, isso também é corrupção. Nós não podemos legislar para um grupo, para uma pessoa específica. Nós precisamos legislar para a população. Okay. 2 minutos e 8, olha que bom. Você está mudando o tempo. Estou quase... Cissa, qual o papel de Poços de Caldas no âmbito estadual e nacional e quais considera as maiores necessidades da cidade e da região? Olha, Poços de Caldas, como não teve representação, nós perdemos muitas oportunidades. E uma delas eu vou dizer para vocês que foi uma conquista da administração do ex-prefeito Heloísio, que é a empresa Estrela Galícia. Nós não temos um representante a deputado federal e a um deputado estadual que chegasse e tentasse reverter essa situação para que a Estrela Galícia viesse aqui para Poços e ficasse. Eu, enquanto vereadora, lutei muito para que não perdêssemos a Polícia Rodoviária Federal. Aconteceu de ter feito uma reforma, o senhor Michel Temer cortou os investimentos com saúde pública, investimento com educação e investimento com segurança pública. A Polícia Rodoviária Federal de Poços de Caldas ia ser tirada daqui e ser passada para Pouso Alegre. Vocês imaginam a nossa fronteira desguarnecida. Então foi uma grande luta, mas eu tive que pedir a interferência dos deputados do Partido dos Trabalhadores para que a gente pudesse reverter. Através do Ministério Público também, que teve a sua atuação, e através também dos próprios funcionários da Polícia Rodoviária Federal, né, que se sentiram totalmente desprestigiados. E aí a gente conseguiu reverter. Mas se nós tivéssemos deputado, nós podíamos ter lutado cada vez mais para que tivesse mais investimentos. Trazer mais empresas, gerando riquezas, gerando empregos. Hoje nós temos mais de 15 milhões de brasileiros desempregados. O que nós precisamos voltar? Dar dignidade para essas pessoas. E com isso, o deputado federal e o deputado estadual conseguem trazer as emendas para as instituições de caridade que necessitam. Nós precisamos voltar a pensar e analisar Poços de Caldas, falta leito hospitalar. A Santa Casa tem os mesmos leitos hospitalares da década de 50. Nós temos 2 hospitais em Poços de Caldas, que é um hospital de referência, que é o Santa Lúcia, que é importante a gente registrar, mas que precisa de ampliação de leitos, porque nós atendemos uma região muito grande.
mas nós perdemos para Pouso Alegre, que tem uma representação, que tem um deputado federal e estadual, nós perdemos para Varginha, nós perdemos para Passos, para São Sebastião do Paraíso. Nós precisamos voltar cada vez mais trazendo investimento para o município de Poços de Caldas. Legal. E a última pergunta desse primeiro bloco. Cissa, caso eleita, é possível atuar de forma a dar maior autonomia econômica aos municípios para diminuir a dependência dos outros entes da federação, como Estado e União? Exatamente. O que acontece? As prefeituras precisam de investimento. O orçamento de Poços de Caldas é mais ou menos de 500 milhões de reais de arrecadação. É um município que tem uma arrecadação muito grande. Mas ele não é suficiente para arcar com todas as despesas. Nós precisamos revitalizar os pontos turísticos. Nós precisamos atrair novos pontos turísticos. Nós precisamos atrair novos investimentos para o município de Poços de Caldas. E a função do deputado é justamente essa. Agora, um papel muito importante de um deputado não é apenas trazer uma emenda parlamentar. Mas nós precisamos dar oportunidade para que as prefeituras possam ser capacitadas, que a prefeitura possa ter projetos para conquistar emendas e conquistar investimentos no município. Porque se o município não tem projeto, como que ele vai conseguir pleitear, através do governo federal, do governo estadual, recursos para o município? Nós precisamos também dar autonomia para que os municípios não fiquem de pires na mão. Olha, eu vou procurar um deputado e fique à mercê. Essa não é a função. E a função de um deputado é muito importante. É fiscalizar se o dinheiro está chegando nas prefeituras, se está chegando no Estado, se está chegando para a população. Nós tivemos um congelamento de investimentos durante 20 anos de saúde, educação e assistência social. Isso vai refletir muito gravemente na população mais pobre, que não vai ter o seu médico para atender. E isso já acontece. Nós estamos tendo um retrocesso de direitos muito grande. Nós precisamos reverter essa PEC urgentemente. E essa é uma das minhas propostas. A reversão da PEC do congelamento dos investimentos e combater essas reformas trabalhista, previdenciária e que estão atrapalhando o trabalhador. Nós precisamos de uma reforma muito séria. E principalmente uma reforma política. Porque a reforma política tem que ser ampla. Não pode ser uma reforma política de toque de caixa de 2 em 2 anos para beneficiar os deputados que estão lá, que continuam trabalhando. Os deputados não se licenciaram para ser candidatos novamente. E aí o que acontece? Eles não conseguem fazer o seu trabalho direito. Eu falo isso porque eu tomei essa atitude aqui no município. Eu sou vereadora e eu pedi para me licenciar durante esse mês para que eu pudesse me dedicar à campanha. Então precisamos urgentemente de uma reforma política. Também outro assunto aí trazido pela deputada, melhor, pela candidata deputada federal, Cissa. A gente encerra agora esse primeiro bloco aqui do nosso On News. Voltamos daqui a pouquinho, daqui ao intervalo. E antes a gente, melhor, depois na volta a gente traz aqui um pouquinho do retorno da nossa live. Aguarde aí 2, 3 minutinhos. Daqui a pouco a gente já está de volta com a Cissa. Aqui na MAC Rádio, a informação tem prioridade. On News, o futuro do rádio. É o que a MAC Rádio faz hoje. Fica, que tal fazer uma graduação ou pós-graduação à distância, diferenciada, sem ter que pagar mais por isso? Então estude na Uninter. São mais de 160 opções de cursos com muita qualidade que cabe aí, ó, no seu bolso. Aqui você tem a liberdade de estudar quando e onde quiser no seu notebook, celular ou em um polo Uninter perto de você. Quer saber? Na Uninter o seu tempo rende e você aprende muito mais. Inscreva-se já em uninter.com. É o maior centro universitário do Brasil. Uninter em Poços de Caldas, Santa Catarina, 717. Fone 3721-9979. Sorria! Você está sendo cuidado e muito bem cuidado. Cuidado por profissionais da Som Odontologia, especializados nas mais diversas áreas da odontoeconomia. Odontoeconomia é a maneira Som Odontologia de fazer o seu bolso sorrir. Saiba mais em somodontologia.com. Som Odontologia, saúde para o seu sorriso, música para os seus ouvidos. O futuro do rádio é o que a MAC Rádio faz hoje. Quer viajar, mas prefere não ir sozinho? Agora você pode ir e muito bem acompanhado. A APC Tour preparou pacotes especiais para você, sua família e todos os seus amigos, saindo de Poços de Caldas direto para o aeroporto. Um deles, por exemplo, é o Grupo Tesouros da Turquia, com embarque dia 18 de outubro. Uma terra mágica com paisagens fantásticas. A APC Tour leva você aos melhores lugares do mundo com toda a segurança e lazer de uma viagem perfeita. Saiba mais na APC Tour.
Prefeito Chagas 31 ou ligue 37222777 e boa viagem. APC Tour. Você sabia que é possível agendar uma sessão de conciliação para resolver seu problema sem ter que entrar na justiça? Sabia também que durante o andamento do processo você pode usar a conciliação para fazer um acordo? Pois é, a conciliação é gratuita, rápida e todos saem ganhando. Em Poços de Caldas, procure o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, na rua Minas Gerais 598. Informe-se pelo telefone 3697-2575. Não é rádio, é MAC. A água é fundamental para a nossa sobrevivência e não pode faltar, não é mesmo? Por isso, o DEMAI tem dicas importantes para você. Tenha uma caixa d'água de, no mínimo, 500 litros ou maior, dependendo do seu consumo. Lembre-se, a máquina de lavar deve estar ligada à caixa d'água, nunca à rede de rua. Se você estiver em débito, não concorda com o consumo da sua conta ou seu registro estiver lacrado, procure o setor comercial do DEMAI. Dúvidas? Ligue 0800 283 6080. DEMAI. Compromisso com a água. Respeito por você. Leste, Oeste, Norte e ProSul. Para qualquer direção, a ProSul tem a solução. ProSul Informática, manutenção especializada, assistência técnica para computadores, notebooks, impressoras e no-breaks, com segurança e alta qualidade. Dê mais do que um norte seguro para todos os seus acessos. Dê um Sul, dê confiança. ProSul, informática para empresas e residências. Correia Neto, 604, no centro de Poços de Caldas. 3722-1611. Na MAC, você curte todas as novidades, na frente do mundo todo. Aqui na MAC Rádio, a informação tem prioridade. On News. De volta aqui no nosso On News especial Eleições 2018 com a candidata a deputada federal Cissa, e a gente vai mandar um abraço aqui para todos nós que estão nos acompanhando pela live, a Cacá, Jéssica, Rogério, Wallace, Itamar, o Heloísio Lourenço, que é candidato a deputado estadual, Fátima, Reinaldo, Letícia, todos eles aí, o nosso abraço por estarem acompanhando aqui a nossa live. Ô Cissa, você falou aí a respeito do corte no teto nos gastos públicos. Imagino que isso vai ser, sim, um entrave para todos os candidatos, os futuros deputados estaduais e federais, na hora de fazer medidas e obras. E aí, você responsabilizou, no caso, o presidente Michel Temer. E aí, como você lida com as críticas que afirmam que esse governo do Michel Temer só está no poder por conta de um vínculo no passado com o PT, que é o seu partido? Como você analisa esse cenário? Eu analiso com muita tranquilidade. Principalmente por quê? Porque o Michel Temer, ele conseguiu fazer de um grupo político apoiado pelo PSDB, pelos outros partidos que deram um golpe político, que perderam a eleição, principalmente o PSDB. Logo que a presidenta Dilma assumiu, o PSDB começou com várias ações contra a presidenta Dilma. Então ele se juntou ao Michel Temer, que era o vice, que obviamente que a gente sabe, historicamente o Partido dos Trabalhadores tem uma coligação com o PSDB, com o PMDB. E em algumas cidades existe coligação até com o PSDB. Porque dentro dos municípios, os partidos conseguem entender essa questão de grupo político de um lado, grupo político de outro, mas que é para o bem da população. Michel Temer foi eleito junto com a presidenta Dilma. Depois de tudo isso, com a ajuda do senhor Aécio Neves, do PSDB, o senhor Anastasia, fizeram todo esse complô para que tirasse uma presidenta legítima. Por que a gente fala que foi um golpe político? Porque se não tivesse tido esse golpe político, o senhor Michel Temer tinha que ter caído com a presidenta Dilma. Porque ele era da chapa. Por que não se caçou a chapa completa? Por que se caçou a presidenta e deixou o PMDB junto, blindado? Que, juntamente com o PSDB e os outros partidos democratas, se juntaram para tirar direito dos trabalhadores. Congelamento de investimento a gente tem que computar na conta do PSDB. E existe um candidato em Poços de Caldas que está dizendo de que ele é a favor do trabalhador, que ele é a favor da saúde, que ele é a favor da ficha limpa.
Só que ele e o partido dele foram um dos que promoveram os cortes com os investimentos na saúde. Eu queria saber como é que ele vai explicar isso para a população. O senhor Michel Temer deu um golpe político na presidenta, porque senão tinha que ter caçado a chapa toda. Vocês não concordam? Se era a chapa toda, se a Dilma cometeu pedalada fiscal, o vice-presidente da República, que é o senhor Michel Temer, também tinha que ter sido caçado. E o que mais me deixa triste é de saber de que os deputados que foram ali votar, votaram pela honra das suas famílias, mas que tem homens que estão ali, que traem suas esposas, que falam mal de mulheres, que falam que mulheres têm que ser estupradas, que elas só não podem ser estupradas porque elas não são bonitas. Isso daí é lamentável. Foi um golpe misógino numa presidenta legítima, uma mulher, e os fatos pejorativos que se fala. Porque você acha que se eles fariam isso com um homem? Eles gritariam com um homem? Então, eu entendo que o golpe político era uma chapa e tinha que ser caçada a chapa. Por que se caçou só a presidenta e não caçou o vice-presidente da República? Cissa, a sua atuação como vereadora aqui em Poços, ela é muito voltada também ao fortalecimento e empoderamento feminino. Você tem uma bandeira que você carrega, você está com uma camiseta como uma garota, que faz parte desse movimento feminista. E essa eleição, até em razão da questão daquele fundo eleitoral, destinar uma verba só para campanha de mulheres, a gente vê um aumento de mulheres, mas uma coisa, um movimento que é muito interessante, que é assim, a gente vê muitas mulheres candidatas, mulheres capacitadas. Antigamente a gente via muita mulher colocada em chapa para cumprir aquela proporção 70-30, mas a gente vê um aumento de candidatas com propostas, realmente engajadas na política, com vontade de fazer mudanças. Você sendo eleita, como vai ser a sua atuação nesse sentido de defender essa bandeira das mulheres? Como você pretende atuar como deputada nesse sentido? Aqui no município eu já faço parte da comissão de mulheres e eu lamento que só existem 2 mulheres vereadoras no município de Poços de Caldas. Na última eleição, e que eu fui vereadora também, no meu mandato, também só tinham 2 mulheres vereadoras. O máximo que tiveram de mulheres assumiram a cadeira do município de Poços de Caldas foram 3. Com essa nova legislação, que as mulheres agora têm 30% do recurso do fundo partidário para que elas possam fazer campanha, a gente está tendo uma autonomia de fazer campanha não igualitária, não de igualdade. Porque concorrer com os homens que já têm mandato, que já têm uma estrutura política, é muito difícil. Mas é um pequeno passo que nós já obtivemos, um pequeno êxito. Logicamente que a gente tem que concorrer e que tem que trabalhar mais. O Congresso Brasileiro, lamentavelmente, só tem 10% da representatividade feminina. Nós precisamos aumentar isso cada vez mais. E nós só trabalhamos isso quando a gente tem autonomia e quando as mulheres têm a mesma igualdade de concorrer no mercado de trabalho e receber igual aos homens. E aí as pessoas me perguntam, mas por que a mulher tem que receber igual ao homem? Por que ela tem que receber menos que um homem? A mulher tem uma tripla jornada de trabalho. A mulher é mãe, a mulher é dona de casa, a mulher é companheira do seu marido e a mulher sai para trabalhar. Então nós precisamos dar oportunidade. E na política ficou muito essa situação de que política não é lugar de mulher. Política é lugar de mulher sim, porque a mulher sabe fazer política para a mulher. Nós precisamos lutar cada vez mais e combater o feminicídio. As mulheres são mortas todos os dias. Semana passada eu vi uma notícia no jornal e a gente abre os jornais de Poços de Caldas, todos os dias tem um tema. A mulher que tinha sido... O marido tentou esfaquear a mulher porque a mulher estava grávida. E aí nós não precisamos discutir políticas públicas para as mulheres? Nós precisamos discutir urgentemente. A Lei Maria da Penha foi um grande avanço, mas nós precisamos lutar cada vez mais contra o feminicídio. Nós precisamos empoderar essas mulheres para que as mulheres possam estar de pé de igualdade com os homens. Nós não estamos querendo assim, disputar o espaço com os homens. Nós queremos juntar o espaço das mulheres com os homens. Porque a gente só faz junto e só faz para o outro quando a gente faz com o mesmo pensamento. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara e a Comissão de Direitos das Mulheres da Câmara, para você ter uma ideia, era para ter a maioria de mulheres. Nós só temos 2, E os outros são homens. E eu fico feliz porque a gente consegue debater alguns assuntos. Mas a gente precisa discutir o que é o papel da mulher. A mulher, quando precisa de uma assistência ginecológica, ela precisa ser tratada com dignidade. Nós precisamos trabalhar com as minorias. As pessoas precisam ter dignidade de saber aonde ela recorrer. Pra vocês terem uma ideia,
as pessoas e as mulheres que são vítimas de violência, às vezes ficam muito tempo esperando para ser atendida. E quando elas vão fazer um depoimento, acontece de algumas vezes os homens que atendem essas mulheres dizer: mas será que você não estava com um vestidinho muito curto, por isso que ele te violentou? Você acha que isso dá o direito de um homem violentar uma mulher porque ela está com um vestido curto? Mas o seu marido te bateu no final de semana porque ele estava um pouco embriagado. Será que você não irritou ele? Você acha que isso a mulher tem que ouvir numa delegacia de polícia quando ela está fazendo um boletim de ocorrência? Nós precisamos reverter tudo isso. E nós não podemos deixar mais as mulheres morrer. Correto, Cissa. Uma pergunta aqui que surgiu entre os nossos internautas que estão acompanhando a live. Uma pergunta aqui do Pedro Araújo. Ele gostaria de saber quais as suas propostas para a área cultural. Sim, eu tenho muito contato com o pessoal da cultura. E até hoje a gente estava gravando um vídeo agora de manhã e falando em relação à cultura. Eu participei, quando o prefeito foi o Paulo Tadeu, da retomada do Conselho de Cultura no município de Poços de Caldas, que estava parado. Eu participei desse conselho por 2 anos e eu fico muito feliz que esse conselho se fortaleceu. Mas nós precisamos trabalhar a cultura de uma maneira mais responsável. E aí as pessoas me falam: mas por que a gente tem que investir em cultura? A gente tem que trabalhar com lei de incentivo à cultura, porque é reverter os impostos que a gente paga para a capacitação dos profissionais na área de cultura, para que as pessoas possam ter cultura. E cultura de uma forma geral. Nós precisamos de ópera, nós precisamos de cultura popular, nós precisamos de cultura do hip hop, nós precisamos de cultura marginal na periferia, porque as pessoas precisam receber cultura onde elas estão. Recebendo cultura é cidadania. Nós precisamos trabalhar com a defesa do nosso patrimônio. Foi lamentável que aconteceu a queima de vários arquivos. E isso daí acontece porque nós não temos investimento. Nós não temos proteção ao patrimônio. Né? Eu participo de um coletivo em Poços chamado A Cidade que Engole os Rios, e a gente está muito triste porque as casas e os casarões antigos estão sendo destruídos porque não tem a preservação do patrimônio. Poços de Caldas tem que trabalhar com isso, e o Brasil precisa trabalhar com isso. E resgatando a cidadania e dando cultura para a população, eu tenho certeza que a marginalidade e a segurança pública vão ser muito mais protegidas. Nós não podemos tratar a segurança pública com armamento. Nós precisamos trabalhar a segurança pública levando cultura e cidadania. Então, a proposta é capacitar as pessoas, lutar para que tenha mais investimentos na cultura e reverter para a população. Poços de Caldas tem um celeiro de artistas muito grande, né? Nós temos aqui vários coletivos, vários movimentos, temos grupos teatrais, bandas. Então, eu fico muito feliz de estar numa cidade que é uma cidade que respira cultura. Mas nós precisamos levar isso para o Brasil. Cissa, tem uma pergunta aqui do internauta que está frenético. Ele quer saber a questão sobre o fundo partidário, que você teria recebido R$457 mil esse fundo partidário para a campanha, que seria inclusive maior do que a verba destinada para alguns candidatos à presidência da República. Se você concorda com a utilização desse valor, e se esse valor não poderia ser, esse fundo de campanhas não poderia ser revertido para outras áreas como saúde e educação, ao invés de financiar campanhas políticas. E até te dando, de certa forma, um direito de resposta, porque o seu nome foi citado aqui na entrevista por outro candidato, criticado justamente por isso. Sim, eu não ouvi a crítica, mas é importante a gente destacar. Principalmente porque não foi eu que votei, né? Foram esses deputados que estão lá, né? Que todo mundo está falando que precisa de renovação, mas que foram os candidatos que estão lá no Congresso e na Câmara que votaram a favor desse fundo partidário, né? E dessa forma como foi feito o fundo partidário. A única coisa que aconteceu foi os 30%, e eu, como sou uma candidata de prioridade no Partido dos Trabalhadores, eu consegui esse recurso, mas todos os outros candidatos receberam também um valor muito grande. Só não recebe o fundo partidário os partidos que não têm representação. Tem que ter um número X de deputados para receber o fundo partidário. Então, talvez esses outros que não conseguiram é porque eles não têm essa representação, né? Eu não concordo que as pessoas falam que esse dinheiro tinha que ser investido para a saúde e para a educação, até porque os deputados que estão lá, que fizeram essas leis, não colocaram isso. Eles colocaram que era um valor gigantesco do fundo partidário, que seria a distribuição. E os partidos fizeram essa distribuição. Então, não foi eu que votei, não foi eu que pedi esse fundo partidário. Mas nós precisamos reverter com uma reforma política, que é o que eu disse. Não pode ser uma reforma política a toque de caixa nesse momento.
Porque teve candidatos aqui também que receberam valores gigantescos. Tem candidato que tem mandato que receberam mais de 2 milhões de reais. Né? Então, a gente tem que analisar, porque como não foi eu que votei essa reforma política, né, não foi eu que analisei todos esses gastos, eu recebi através do Partido dos Trabalhadores, que é o partido que recebeu um fundo partidário grande. PMDB, PSDB, PT e o Democrata são os partidos que recebem um valor muito grande de fundo partidário, por conta do número de deputados que tem e o número de cadeiras. Quanto tempo nós temos ainda, Gabriel? Então, mais uns 4 minutos. 4 minutos? Isso, tem bastante tempo aqui ainda a gente conversar com a Cissa. De tudo isso que você falou, você elege alguma área dentro do seu mandato como prioritária? Por exemplo, segurança, educação, saúde? Tem alguma delas que você prefere, que você considera que vai ser seu enfoque maior? Sabe que eu trabalho, né? E eu vou continuar na mesma linha de vereadora do município de Poços de Caldas, mas como deputada federal, fiscalizando os investimentos com dinheiro público. Como que os deputados sabem quanto que falta de dinheiro na saúde e na educação se eles não fiscalizam os investimentos? A gente tem que parar com essa história de que o deputado tem que fazer barganha para conseguir recursos para o município, para o estado, né, de que ele abrange. Mas a gente tem que entender de que o orçamento do estado, o orçamento da União, é um orçamento muito grande. E quando a gente fiscaliza esses investimentos, se estão chegando corretamente para a população, essa é uma das minhas grandes bandeiras. Né? Logicamente que a gente vai trabalhar com as pautas, né, das minorias, com as pautas das mulheres, com a pauta da dignidade do cidadão. Nós precisamos resgatar a cidadania dessas pessoas. O investimento com a cultura, com a educação e com a saúde é de primordial importância. E assistência social. E são investimentos que foram congelados durante 20 anos. E como você imagina assim, que um investimento que você vai receber no município, nesse ano, no ano que vem vai ser congelado, mas aumenta os impostos, aumenta a inflação, e esses recursos vão ser congelados, como que você vai conseguir que o município sobreviva? Tendo médico, atendimento, especialistas, como que a gente vai dar dignidade para um professor, sendo que os investimentos com recursos públicos estão congelados? Como que a gente vai falar para o trabalhador que daqui a pouco o seu salário vai ser congelado? Esse ano nós tivemos uma diminuição de R$10 no salário mínimo. Quando que a gente via isso, gente? Que o salário mínimo ia ser diminuído ao invés de aumentar com o repasse da inflação? Quem que consegue pagar 1 litro de gasolina R$5? Existe quem defende esse teto do gastos públicos diz que o Estado é oneroso, que o Brasil não tem dinheiro para arcar com tudo isso. Como você enxerga esse argumento? Eu acho que é falta de administração, é falta de gestão, é falta de organização. Porque nós somos um país rico. O município de Poços de Caldas é um município rico. Nós temos 500 milhões de arrecadação. Nós precisamos saber quais as áreas que nós precisamos evoluir e investir. Então, eu não acredito que falta dinheiro. Falta dinheiro porque a gente paga salários astronômicos, juízes têm privilégios, deputados têm privilégios. Essas pessoas têm privilégio, o trabalhador não tem. E você tem intenção de cortar privilégios caso você seja eleita? Eu sozinha não consigo cortar, mas eu vou propor. Vou propor porque nós precisamos cortar esses privilégios. Um deputado, ele recebe um salário e tem ajuda de custo. Né? Enquanto vereadores no município, nós não temos ajuda de custo de nada, é o salário do vereador. Agora, é inadmissível um deputado receber um auxílio moradia, sendo que ele tem residência própria. É inadmissível um juiz receber auxílio moradia, sendo que ele tem residência própria. E por que a gente vai penalizar o trabalhador? Nós precisamos analisar justamente isso. A reforma tributária, a reforma administrativa, a reforma previdenciária. As pessoas que têm muitos direitos, precisa ser feito um levantamento muito sério e uma reforma muito grande. Mas o que acontece no Brasil? São pequenas reformas para atender pequenos interesses. Né? Reforma política para atender os grupos que estão no poder, né? Para os candidatos. E aí a gente recebe com crítica, e eu até respeito, né, as pessoas que ficam extremamente revoltadas, porque é um valor muito grande para investimento numa campanha política, mas, ao mesmo tempo, a campanha política movimenta muitos recursos. Né? Movimenta os trabalhadores, as pessoas estão conseguindo, nesse período, ter um salário, mas é um investimento que é injusto.
você falar com um trabalhador... Você vai usar o meu tempo? Pode terminar. Falar para um trabalhador que um deputado recebe 30 mil reais, que um juiz recebe 80 mil reais, sendo que o teto de um juiz receber é 30 mil reais. E eles aumentaram os próprios salários dele. E um trabalhador vai ter 10 reais a menos do seu salário mínimo. E eu me indigno com isso. Certo. Pena que o tempo é curto. Pena que o tempo é curto, o papo tá bom, mas tem acontecido com todos os demais candidatos, aliás, inclusive. A gente pensou meia hora aí para cada candidato, talvez nas próximas eleições a gente vai até estender esse tempo. Eu acho que pode aumentar para uma, porque eu tinha tanta coisa para falar. Todo mundo com muita coisa para falar. Infelizmente a gente vai ter que te interromper, Cissa, Sim. e agradecer a sua presença aqui nos nossos estúdios. Muito obrigado por ter nos dado essa honra. Eu que agradeço, obrigada mais uma vez. Eu quero dizer para a população de Poços de Caldas, da região, que eu sou candidata a deputada federal e o meu compromisso é com a verdade, meu compromisso é com a população. Gabriel, muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Obrigado aos espectadores e ouvintes da MAC que acompanharam. Obrigado a Cissa por ter vindo. Foi muito legal, foi muito bom ouvir seu ponto de vista sobre política, sobre esses temas tão importantes. E agora fica o convite para amanhã. Amanhã temos mais uma entrevista. Seria a candidata Carola Granato, mas ela renunciou à candidatura dela. Então, amanhã, pelo sorteio, pela ordem dos candidatos, a entrevista vai ser com o candidato a deputado federal também, Gabriel Vilas Boas, candidato pelo PDT. Amanhã, no candidato que viria na semana que vem, mas amanhã. A gente solicitou a antecipação dele para essa sexta-feira, mantendo aí a sequência de deputados estaduais. A nossa live fez muito sucesso, muita gente comentando, muita gente curtindo, e todos vocês aí da live, aproveitem para curtir a página da MAC Rádio também, dá umas curtidas para nós aqui do veículo, que também, e acompanhe, aliás, as demais entrevistas. Teremos entrevistas não só com os candidatos, futuramente a gente vai trazer pessoas da área da justiça eleitoral, da polícia, do mundo empresarial, muita gente vai estar participando aqui, comentando também sobre eleições 2018. A todos vocês, o nosso muito obrigado e um grande abraço. Aqui na